O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Palavra da salvação. Caríssimos, celebramos esta solenidade do Santíssimo Coração de Jesus no meio da novena do nosso padroeiro Santo Antônio, mas Santo Antônio disse que eu podia falar do Sagrado Coração de Jesus, que ele não vai ficar brabo, ele acha até melhor falar do chefe. E essa solenidade do Coração de Jesus, como nós a temos hoje, ela é relativamente recente. Bom, a igreja tem 2000 anos, então diante de 2000 anos, essa celebração é recente. Ela foi instituída a pedido do próprio Jesus, quando no século 17 apareceu uma irmã, Maria Margarida Alacoque. E Jesus pediu várias coisas, mas pediu que na segunda sexta-feira, depois de Corpus Christi, fosse celebrada uma festividade em honra ao seu Sagrado Coração. Portanto, esta celebração nesse dia, que é uma festa móvel, que acompanha a festa de Corpus Christi, que por sua vez acompanha o calendário da Páscoa, é a partir de uma revelação privada. Mas os primórdios da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela é muito antiga na igreja. E ela remete à própria Sagrada Escritura. Na verdade, desde os tempos mais antigos, os grandes santos e o povo sempre souberam olhar com devoção e com amor a chaga aberta do lado de Cristo. Como foi profetizado pelo profeta Ezequiel, ele teve uma visão do templo. E do lado direito do templo jorrava uma água. Jogava uma torrente que começava a pouquinho. E aí ele foi medindo a água. Mais para frente foi medindo, até que chegou o momento em que não era mais possível atravessar a não ser a nado. E ali estava profetizado o sangue e a água, a torrente de vida e de salvação que jorraria do lado aberto do verdadeiro templo de Deus.
o corpo de Cristo. Lembremos que é o próprio Jesus que vai dizer que o seu corpo é o templo de Deus, quando ele profetizou e disse: destruí este templo, e eu o reconstruirei em 3 dias. E o evangelista João acrescenta: ele falava do templo do seu corpo. Portanto, nós temos essa certeza que aquela visão que Ezequiel viu foi o próprio Cristo, o templo de Deus, que jorra do seu coração as fontes das graças da nossa salvação. Foi do lado aberto de Cristo, do coração de Jesus, que nasceu a igreja. O sangue e a água representam os 2 principais sacramentos, se podemos assim dizer. De todos os sacramentos nós temos necessidade. Mas aquela água representa a água do nosso batismo, que nos regenerou, que nos deu vida nova, que nos salvou. E aquele sangue, não é tão difícil descobrir o que é a Eucaristia. O sangue derramado para a nossa salvação e que está presente no altar junto com o corpo do nosso Senhor. Ali nós temos o início da igreja. Essa devoção sempre esteve presente na igreja. E tem aqui uma curiosidade. Eu disse que a água saía do lado direito do templo. E a chaga de Cristo, é por isso que a chaga de Cristo no crucifixo está sempre do lado direito. E às vezes as pessoas perguntam, mas o coração não fica para o lado esquerdo? Mas a explicação é o seguinte. Primeiro, porque é profético. Existe esse símbolo. Porém, quando o soldado abriu o lado de Cristo, embora tenha acertado no coração, mas ele feriu o peito de Jesus da direita para a esquerda, de tal maneira que atravessou o seu coração. A lança, uma hora vocês procuram na internet como é que era uma lança dos soldados romanos, aí vocês vão entender que não era difícil. Na verdade, era muito simples. De qualquer um dos 2 lados acertaria o coração. Na verdade, o coração de Jesus foi rasgado. Esta chaga, dá para colocar a mão dentro. Lembra que Jesus disse para Tomé: coloca a tua mão dentro. Tomé disse: eu só vou crer se eu colocar o meu dedo nas chagas das mãos e a minha mão no lado. Dava para colocar a mão dentro. Então é por isso que o coração de Jesus é retratado ferido do lado direito. Porque é histórico e porque é profético. Porque Deus não se engana e não engana ninguém. Mas aconteceu uma coisa especial, que foi fazendo esta devoção ser um pouco mais específica, vamos assim dizer. Ela começou com essa devoção bíblica, teológica, com esta verdade da revelação. Mas de Santa Margarida para cá, essa devoção ganhou um aspecto reparador. Ou seja, Jesus, ao mostrar o seu coração aberto para Santa Margarida Maria, ele o fez para mostrar 2 coisas. A primeira coisa, esta verdade que desde sempre nós já conhecíamos: o seu amor. Deus nos amou tanto, que nos deu tudo,
e permitiu que o seu coração fosse rasgado, para dizer que o seu coração está aberto para nos acolher a todos. O coração de Jesus é a porta do templo que está aberto para todos aqueles que têm sede e fome dele. Quem tem sede, vem a mim, venha beber. Mas, apesar desse coração amar tanto, este coração nem sempre é amado de volta. Então Jesus disse a Santa Margarida Maria, em outras palavras, que ele estava triste, porque apesar de amar tanto os homens, de ter feito tanto e continuar fazendo por nós nos altares, porque aquilo que Jesus fez na cruz continua no altar, é a mesma oferta que está presentificada no altar, e Jesus disse: eu só recebo desdenhos e injúrias. Em outras palavras, eu amo tanto, mas não sou amado tanto. Portanto, eu quero que o meu amor seja reparado, desagravado. Eu quero amor de volta. E desde então a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é uma devoção que quer reparar pelos pecados do mundo e quer não só reparar pelos pecados, mas no lugar dos pecados colocar amor. Amar Jesus de volta. Este é o fim último da devoção ao coração de Jesus. A própria Santa Margarida Maria escrevia isso. O fim último da devoção ao coração de Jesus é levar todos ao seu divino amor. E veja, meus irmãos, que esta manifestação do coração de Jesus é profética. Quando o coração de Jesus aparece, as coisas já estavam em crise. É que não dá tempo aqui de dar uma aula de história para vocês. Mas o negócio vem caindo desde o século XVII. Todos os problemas que nós estamos vivendo hoje, e aqui não vou citar nenhum para não se alongar mais, mas você já sabe, vocês estão careca de escutar. Tudo isso começou lá atrás. E o Sagrado Coração de Jesus já havia avisado. Inclusive o Sagrado Coração de Jesus profetizou a Revolução Francesa e ele pediu que o rei consagrasse à França o seu Sagrado Coração e que na bandeira da França fosse gravado o Sagrado Coração de Jesus. E se isso fosse feito, ele prometeria que iria livrar o país das revoluções. Isso foi na época do rei Luís XIV, que se achava Deus. Esse que era o problema. O auge do absolutismo monárquico. Ele se chamava o Rei Sol. Era o rei todo chicoso. Era católico, mas vivia como se não fosse. E então veio a Revolução Francesa. 100 anos depois, o seu filho, o seu neto, aliás, Luís XV não quis saber de consagrar nada, Luís XVI também não quis saber de fazer nada. Aí veio a Revolução, foi preso, perdeu o reino, perdeu tudo, e na prisão consagrou a França ao Sagrado Coração de Jesus, mas não valeu mais, porque ele não era mais rei. Foi para a guilhotina. E Nosso Senhor tinha avisado, 100 anos antes, para ninguém dizer que avisaram em cima da hora. O céu nos alerta bem antes das coisas. A igreja foi demolida no sentido de sua instituição. Sacerdotes, irmãs, leigos foram mortos por causa da fé.
E a Revolução Francesa espalhou os seus erros pelo mundo. Esta independência de Deus e esta independência da igreja foi gestada lá. E nosso Senhor já havia dado o remédio. A devoção ao coração de Jesus é ainda a solução para os nossos problemas atuais. Para já começar a terminar, o Papa Pio IX, ele que instituiu esta festa para toda a igreja, ele disse o seguinte: a igreja e a sociedade não têm outra esperança, senão no Sagrado Coração de Jesus. É Ele que curará todos os nossos males. Repito, a igreja e a sociedade não têm outra esperança, senão no Sagrado Coração de Jesus. É Ele quem curará todos os nossos males. Pregai, difundi por todas as partes a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Ele será a salvação do mundo. Porque não tem outra salvação. Este coração nos salvou na cruz. Este coração crucificado e ressuscitado é que nos salvará agora. Quando Nossa Senhora apareceu no Brasil, em Pesqueira, Pernambuco, em Simbres, Nossa Senhora das Graças apareceu e disse que também, ainda não tem 100 anos, mas Nossa Senhora disse que o Brasil seria castigado. Ela não revelou quais seriam os castigos, mas ela deu a solução. Para que o Brasil não seja castigado, ela pediu penitência, oração e disse: devoção a mim e ao Sagrado Coração de Jesus. Para o Brasil e para o mundo inteiro, o Sagrado Coração de Jesus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Portanto, meus irmãos, não pensemos que os devotos do coração de Jesus têm que ser só esse povo da fitinha, não. Com fita ou sem fita, sejamos devotos do coração de Jesus. Para o bem de toda a sociedade, não é só da igreja, não. Para o bem de toda a sociedade, Jesus tem que reinar. Porque desde o século XVII, a tentativa de certos grupos secretos é de tirar o reinado de Cristo do mundo, para que reine o homem. Se o coração de Jesus reinar, então tudo estará bem. Que o coração de Jesus reine em nós, reine na nossa casa, reine na nossa paróquia e em todos os lugares. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.